escrito assim no Salmos 32, verso 8. O Senhor diz: eu o guiarei pelo meu caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. O que o Senhor diz? Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Isso é maravilhoso. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Essa é a profecia do mês de agosto. Que o Espírito do Senhor encontre o teu coração alegre em saber que o teu Deus guia os teus caminhos. Que o teu Deus, Ele te dá conselhos e cuida de você. E eu quero que você receba essa palavra com alegria. Às vezes nós recebemos certas profecias e ficamos assim, alheios ao que o ministro está dizendo. O Senhor Deus está dizendo para mim e para você no mês de agosto que Ele guiará o seu caminho. Que Ele guiará o meu caminho. Que Ele guiará o nosso caminho como igreja. E que Ele vai dar conselhos nessa jornada. E que Ele vai nos dar cuidado nessa jornada de fé que nós estamos caminhando. Então, assim, que o Espírito de Deus ative você. Ative com muita alegria. Receba essa palavra, seja guiado, seja orientado, seja curado, seja levado, aconselhado, cuidado por Deus nessa caminhada e nessa jornada de fé. Deus está nos convidando a viver uma jornada. Você já parou para pensar? Que Deus nos convida a viver uma jornada? E que, muitas das vezes, nós como seres humanos, nos encontramos como Davi, perdidos na jornada por conta dos nossos pecados, das escolhas que fizemos errados. E Deus, Ele está dizendo para Davi que Ele é o Deus que guia ele no caminho, que Ele é o Deus que tem lugares para levá-lo, e o destino meu e seu é poderoso em Deus. Porém, em muitos momentos nós nos encontramos assim, perdidos na jornada. Foi o que eu preguei culto passado de quinta-feira. Mas hoje eu quero contar para vocês a história que está no capítulo 3 de Daniel. Deixei aberto, eu não vou ler todo ele, porém vou fazer um breve resumo sobre o que está escrito neste capítulo. Não vou falar do profeta Daniel, apesar desses homens aqui serem muito ligados a ele. Ele tem 3 amigos que foi juntamente com Daniel levado para a Babilônia, ou seja, eles foram roubados de sua terra, foram tomados de sua terra e empurrados para a Babilônia. Homens fortes, bonitos, inteligentes, pessoas que o rei mandou retirar de sua nação, que era Jerusalém, para que eles viessem a se tornar possuídos pela Babilônia, para que eles viessem a se tornar escravos da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Eu quero falar de 3 homens, 3 rapazes, 3 jovens, e a Bíblia diz que eles eram jovens. E esses 3 jovens foram levados, eles foram saqueados. A nação deles foi destruída por esse rei Nabucodonosor. O exército tomou eles e levou muitos deles cativos à Babilônia, prisioneiros. E esses 3 jovens estavam ali. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias, 3 amigos. Quando eles chegam na Babilônia, o rei Nabucodonosor falou assim: eles têm que esquecer quem eles são. Eles devem esquecer qual é a nação deles. Então, a partir de agora, esses homens não chamarão mais o nome ao qual Deus deu para ele. Porque todo nome, eu já ensinei aqui, ele invoca uma divindade, segundo a Bíblia, o que a Bíblia nos orienta. E o nome de Ananias, Misael e Azarias,
eles engrandeciam o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus que eles criam, que os pais deles ensinaram, o Deus soberano, o nosso Deus, o Deus de Israel. E aí Nabucodonosor fala assim, vou mudar o nome deles, porque eles vão esquecer quem é o Deus deles. E eles vão receber o nome das divindades que tem na Babilônia. O nome das adorações que a Babilônia exalta. A identidade desses rapazes, ela vai ser a identidade babilônica. Não mais terão a identidade de filhos de Deus. Não mais terão isso. E eles passam a receber o nome lá na Babilônia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes associados às divindades da Babilônia. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque nós teríamos que trabalhar mais uma vez a batalha na mente, a batalha espiritual e a orfandade. E aprenda uma coisa, igreja, eu ensinei isso na terça-feira. Pessoas só ficam possuídas de demônios quando elas são órfãos, quando elas não sabem que são filhas de Deus. Mas se dentro delas existe um selo, uma marca, um despertar do Espírito dizendo que elas são filhas de Deus, elas não são possuídas por demônios. Demônios só possuem pessoas órfãos. E aqui, esses 3 rapazes não são possuídos pelo espírito que agia na Babilônia. Por mais que os homens importantes quisessem que eles esquecessem do Deus que eles serviam, por mais que o rei daquela época quisessem que eles esquecessem os seus próprios nomes, esses rapazes sabiam aonde e para onde eles iriam. Eles sabiam que o destino deles não estava no rei da Babilônia, mas no Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso que chamou-os de filhos, que os chamou-os de filhos. A ordem é que eles esquecessem da religião dos hebreus. A ordem era que eles esquecessem do nome de hebreus que eles tinham. Nabucodonosor, ele tinha algo no coração dele, o desejo desse rei era ser adorado. Era que o nome dele, que a estátua dele fosse reverenciada como uma divindade. O desejo de Nabucodonosor era fazer com que toda a nação da Babilônia viesse a prostrar-se diante dele como se ele fosse uma divindade. E aí ele toma essa decisão. Vou fazer o seguinte, vou construir uma estátua gigantesca. Depois você lê o texto inteiro na sua casa. Vou construir uma estátua bem grande, enorme, gigantesca. Pelo número de côvados, dava uns 9 andares. Era grandiosa demais. Era uma estátua de ouro para que Nabucodonosor se tornasse a divindade maior da Babilônia. O interesse dele era mudar a identidade do povo a ele, para que todos viessem a adorá-lo, a reverenciá-lo. Porém, esses 3 rapazes carregavam no seu coração uma identidade verdadeira. Por isso que pessoas convertidas, elas não caem em contos falsos. Por isso que pessoas que sabem que são filhas de Deus não caem em histórias demoníacas, em adorações a deuses estranhos, porque elas conhecem o Deus que diz: não farás adoração a outros deuses. Porque na lei de Moisés era bem claro, na mente daqueles rapazes, a lei estava dentro deles. Eles estavam proibidos de adorar a Deus na Babilônia, mas eles tinham dentro deles as escrituras sagradas, e eles tinham dentro de si os escritos de Moisés bem decorados, bem cravados na sua mentalidade.
A mente deles estava cheia de Deus. E eles sabiam, não terás outro Deus diante de mim, conforme Êxodo 20 está declarando. Eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor. E eu vou falar para vocês, isso criou uma grande confusão. Era muito claro na mente daqueles rapazes, a adoração a outros deuses não há. Isso tem que ficar muito claro na minha mente, na sua mente. A adoração a outros deuses não há. Não há. Não existe. Só que Nabucodonosor, ele exigiu a adoração de todos. Ele obrigou o povo. E tinha todo um ritual. Tinha toda uma forma de como fazer, como que seria. Algo obrigatório. Ele estava obrigando o povo a adorá-lo. E nesse aspecto, os 3 rapazes se posicionaram. E nesse aspecto, esses 3 rapazes tiveram que se posicionar. Os 3 jovens recusaram se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. A igreja, eu não sei se você facilmente negaria Jesus, não sei. Mas a igreja perseguida, ela sabe muito bem o que esses rapazes estavam vivendo. O continente africano, hoje ele tem vivido o aumento da perseguição. Não sei se você lê sobre isso. Nós deveríamos ler mais sobre perseguição religiosa. Várias cidades, estados que tinham a igreja livre, hoje lá elas não têm mais liberdade, porque elas são proibidas, assim como os 3 rapazes, de adorarem a Deus. E a sua identidade, muitas das vezes, está sendo alfinetada pelo inimigo para que eles venham a negar a Cristo Jesus. E aqui, esses 3 rapazes, eles recusaram se curvar. A igreja perseguida, homens e mulheres que sofrem perseguição religiosa, que não têm tamanha liberdade como nós aqui no Brasil, eles não se curvam diante das situações que eles vivem de opressão. Eles são lançados em lugares terríveis e muitos deles são mortos por não negarem a Jesus. Eu espero que hoje você saia desse culto com o desejo de nunca negar Jesus. Porque a obra da cruz, ela é poderosa. É poderosa. E ela vai além do natural. Ela atinge níveis sobrenaturais. Ela nos leva a um lugar maior do que aquilo que a gente já pensou, sonhou, imaginou. Nos leva para um lugar chamado eternidade. Passarmos a eternidade com Deus. Sabe qual que era o risco desses rapazes? Sabe qual que era a maior ameaça que eles tinham? De morte. Você nunca sofreu uma ameaça de morte, não é? Alguns podem até ter sofrido, eu até penso. Alguns foram ameaçados pela morte por médicos. Outros foram ameaçados pela morte por familiares que disseram: você vai virar crente? Sério mesmo essa tua vida? Alguns de nós já passamos ameaças terríveis de dizer: nossa família a vida inteira seguiu esse Deus, você vai seguir o Deus dos crentes agora. Você tomou a decisão de servir a Jesus Cristo, assim como os 3 jovens que colocaram as suas vidas em sentença real. Eles não estavam com medo, igreja. Não estavam. Nosso problema é que muitas das vezes nós temos medo. E aí entregamos o bem mais precioso, que é a nossa eternidade com o Senhor. O rei havia decidido que aqueles que não se curvassem diante da estátua ao qual ele fez, eles seriam lançados no fogo.
seriam lançados em uma fornalha, e uma fornalha que assim aquecia muito e rapidamente a morte viria. Esses jovens estavam conscientes disso, eles tinham ciência disso. Os 3 decidiram não se curvar. Olha o que está escrito. Não vou ler, vou só citar, depois eu vou lendo na frente. Eles decidem chegar para o rei e falar assim: ó rei, fica sabendo uma coisa. Meu Deus é poderoso para livrar-me da sua mão. Mas se ele não fizer, não tem problema. Eu ainda continuo confiando nele. Gente, isso é poderoso. É aquele negócio, se Deus fizer, amém. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Eles queriam dizer isso. A nossa vida está na mão de Deus. Os 3 jovens decidiram dizer: a minha vida está na mão de Deus. A minha vida está na mão do Todo-Poderoso. A nossa vida está na mão de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. É como se os 3 gritassem assim: o Senhor Deus é o Deus da minha vida. Não é você, Nabucodonosor. Não é você, sistema babilônico. Não é você, espírito maligno que tem agido em pensamentos. Os meus pensamentos são cativos ao Todo-Poderoso. Eu confio nele. Ele estava dizendo isso. Os 3 estão anunciando com firmeza as suas decisões, suas convicções. Os 3 fizeram uma escolha. E a escolha que eles fizeram: não vamos mudar de maneira nenhuma. Não vamos viver do jeito que Nabucodonosor quer. Não vamos aceitar essa sentença como o fim de todas as coisas. A ameaça é: vocês vão morrer queimados. Tudo bem. Tudo bem. Eu creio que o meu Deus estará comigo nisso, porque eu confio nele. E se ele quiser que eu queime lá, não tem problema, porque o que me importa é a vida com ele. Ele é o meu Senhor. Ele domina as minhas emoções, os meus sentimentos. Ele é o meu Deus. Querida igreja, tudo na minha vida e na sua vida é por fé. É por fé. Sabe por que muitas das vezes nós desistimos facilmente das coisas e colocamos culpa nos outros? Porque nós perdemos a confiança em Deus e achamos que somos capazes de viver do nosso jeito. Eu não vejo convicção nessas coisas. Sabe a fé que ela é? É a convicção daquilo que você não consegue ver, mas que sabe que o Senhor Deus está acima de todas essas coisas que você não consegue ver. Não vejo naturalmente uma coisa boa, mas eu sei que o meu Deus está superior a tudo isso. É isso. É crer nas coisas que você não vê. É acreditar naquilo que ainda os teus olhos não alcançaram, mas que você sabe que as Escrituras Sagradas dizem que Deus já falou, que já faz parte da essência da tua crença. Nossa vida, ela é movida por fé. Nós precisamos crer mais. Precisamos crer mais. Nabucodonosor queria mesmo era retirar a fé e a esperança do coração de todos aqueles que ele levou cativo. E olha, o mais bonito de tudo é que todos se prostraram. Os 3 não. Eles não se prostraram diante do sistema, diante de uma estátua. Eles não se curvaram diante de outros deuses. Eles não se curvaram diante de um rei passageiro como Nabucodonosor. Eles não aceitaram, porque eles sabiam que o maior governador habitava com eles. Estava com eles. Eles se posicionaram. Eles disseram: não vamos ceder, não vamos negociar. Essa é a nossa fé. Não vamos negar, Jesus. Essa é a minha fé.
Igreja, tudo que nós temos é Cristo e a fé. É Cristo e a fé. Eu falei isso domingo. Tudo que nós temos é Cristo e a fé. Uma jornada conduzida por Deus. A gente vem enfrentar o que tiver de enfrentar. Que a gente venha viver o que tiver de viver. A nossa jornada é conduzida por Deus. Posicionar na fé é ser rodeado de ameaças de morte, sabia? Quando você se posiciona, você é ameaçado. Primeiro que vai te ameaçar, o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo vos odeia. Segundo, que vai se posicionar contra você e vai rodear você de ameaças, são os demônios. Com opressões, com pensamentos de desistência e muitas das vezes, gente que não gosta da gente. Em muitos momentos, nós vamos ser ameaçados por essas três coisas, pelo mundo, pelo diabo e de pessoas que não gostam da gente. Mas o que a gente faz? A gente fica ouvindo as lamúrias de um rei falso, as lamúrias de um mentiroso senhor, as lamúrias de uma pessoa que só quer te derrotar. Não, querida igreja, nós não fazemos isso. Nós não ouvimos esse tipo de Deus. Pelo contrário, você não vai gastar a sua vida com essas ameaças. Por favor, não gaste a sua vida de crente pensando nas ameaças que você sofre. Outros, de Satanás e do mundo. Não faça isso. A sua vida, ela tem um Senhor. E esse se chama Jesus Cristo. Esse se chama Jesus Cristo. Não negue a sua fé. Daniel capítulo 3, verso 15 e 16. Eu vou resumir. Vou ler algumas partes dele. Está escrito assim, Daniel capítulo 3, verso 15 e 16. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha que zombador foi esse Nabucodonosor. Ele zombou do Deus de Israel, ele zombou do Deus Todo-Poderoso, e ele disse assim: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Diante do desafiador, do zombador Nabucodonosor, eles dizem para ele, quando ele fala que Deus vai poder salvá-los, nem vou te dar resposta, sabe? Não vou nem te dar resposta. Não preciso te responder, Nabucodonosor, que bobeira que você está falando. Igreja, quando alguém te disser não há Deus para você, quando alguém te disser não há saída para você, você vai dizer sim, sem fé. É impossível, querido. Eles praticamente disseram assim: Nabucodonosor, eu nem vou te responder porque você não tem fé para isso. Você não tem crença para isso. Você não acredita no Deus que é o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crer. Praticamente os três disseram assim, vou citar um versículo para você: tudo é possível ao que crer. Minha resposta para você é essa: nem vou te falar nada, porque para mim é possível. Eu creio que o meu Deus tirará você do caminho. O meu Deus colocará a sua mão forte nessa história. Tudo é possível àquele que ousar acreditar, igreja. Tudo é possível. Deus pode, Deus quer, Deus faz. E Ele está fazendo. Você crê nisso? Então tudo é possível. Então tudo é possível para mim e para você. Tudo é possível. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem a Nabucodonosor assim, no verso 17 e 18. Deixa a tua Bíblia aberta ali.
Ó rei, não precisamos defender-nos diante de ti. É a última resposta. Depois eles falam assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, como nós precisamos ter coragem como esses rapazes. Vou para o fogo? Pode me mandar, o meu Deus vai me tirar de lá. Mas se Ele não me tirar, eu jamais me curvarei aos deuses deste mundo. Eu jamais me curvarei à estátua que você fez, Nabucodonosor. O nosso Deus pode, igreja. Meu Deus pode me livrar de fornalhas ardentes. Querida igreja, doenças incuráveis são curadas pelo Todo-Poderoso. Doenças incuráveis Ele pode. Situações impossíveis Ele pode. Necessidade extrema, Ele pode. Tudo pode para o nosso Deus. A luta não tem fim, Ele pode. Ele pode. É isso que esses 3 rapazes estavam dizendo. O que você está passando? O meu Deus pode. Eu estou indo para a fornalha. O meu Deus pode me tirar de lá. O meu Deus me tira lá de lá. Recurso insuficiente, pastor, eu não tenho recurso para viver. O meu Deus pode. O nosso Deus pode. Tudo é possível ao que crê. Diga isso para a tua alma hoje. Aquieta a alma. Aquieta a alma. Deus pode. Você vai dizer para a tua alma, você precisa crer. Deus pode. Aquieta a alma, espera no teu Deus, confia nele. Que você possa dizer para a tua alma hoje: alma, aquieta, se é falta de recurso, o meu Deus pode, o teu Deus pode. Alma, aquieta-te. Eu tenho vivido dias de opressão maligna. O meu Deus pode lançar fora toda a opressão. Ele pode. Deus nunca falhou, Ele não vai falhar agora. Essa palavra foi anunciada há muito tempo atrás, mas ela ainda continua sendo viva, eficaz, poderosa. Ela pode transformar a minha vida e a sua vida, se você crer nela, se você acreditar nela. Deus pode, e isso foi nos revelado na Escritura. Isso foi nos dado por intermédio das Escrituras Sagradas. Os 3 rapazes, depois de tanta coragem. Gente, isso é lindo demais. Depois de tanta coragem, depois de tanta braveza, depois de uma fé posicionada. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram para a fornalha. Mas, pastora, você acabou de falar que Deus pode. Ele pode. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai falar assim para você: eu estou indo na jornada contigo. Eu estou nessa com você. Se for para ir para a fornalha, eu vou com você. Se for para nós andarmos sobre mares revoltos, eu vou com você. Se for para subir montes difíceis, eu estarei contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da fornalha. Eu estou contigo. Escuta, alma, Deus pode. Escuta isso. Ele está dizendo: eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso merece 3 améns. Amém. Declara isso. Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. O nosso Deus pode. E o detalhe de tudo, na jornada de fé, Ele estará comigo, com você. Ele estará comigo, com você. Ainda que você não entenda nada. Sabe o que a gente precisa fazer? E a gente tem falado isso faz tempo. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Deus pode, e isso que Ele está nos dizendo é poderoso. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês vão para a fornalha, mas eu vou com vocês.
Igreja, vocês vão para a fornalha, mas eu vou com vocês. Eu estou com vocês. Deus vai com eles na fornalha. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Onde formos, Ele irá conosco. Palavra do nosso Deus. Ele estará conosco até o fim dos dias. Em toda a nossa jornada. Seja no vale ou no monte. Seja em mares ou em abismo, Ele está conosco. Deus sempre está disposto a nos abençoar. Nós que esquecemos que Ele é o Deus abençoador. Deus está conosco, onde quer que você esteja. Querida igreja, eu já falei isso. Nós não temos garantias de dias de mares de rosa. Nós não temos garantias de dias tranquilos. Nós não temos garantia disso. O que nós temos é Ele está conosco. O que nós temos é isso. Nós precisamos nos achegar a Ele, só isso. Nos achegar a Ele. Teremos fornalha? Sim. Na nossa jornada teremos fornalha. Alguns terão fornalhas, outros terão mares. Não sei. Mas aqui a garantia é Ele estará conosco. O rei Nabucodonosor, quando esses 3 rapazes falaram isso, ele ficou irado. E ele virou assim para os homens mais fortes do exército dele: amarrem eles e lancem eles na fornalha. Mas ela vai ter que estar tão quente, aqueçam ela 7 vezes mais. O tanto que ela já estava quente, já dava para matar alguém. E eles aqueceram 7 vezes mais aquela fornalha. Aquele fogo foi aquecido 7 vezes mais. E eles foram lançados, amarrados dentro da fornalha. Ao ponto de que o exército, dos homens do exército que estavam tentando colocá-los, emburrá-los para dentro, eles se ferem. Querida igreja, eles são jogados dentro de uma fornalha ardente em fogo. Ardente em fogo. Mas aconteceu algo maravilhoso quando eles estavam dentro da fornalha. Querida igreja, Nabucodonosor estava longe. Ele não estava sentindo o calor tão de perto da fornalha, mas ele sabia que ela estava queimando muito e não podia se aproximar. E de longe ele olha e fala assim: ué, vocês não jogaram 3 homens? Vocês não jogaram 3 homens? Explica isso, eu estou vendo 4 homens e eles estão andando no fogo. Ah, isso é glorioso. Sabe quando Jesus está conosco, o que acontece? As amarras são queimadas, mas nós não somos queimados. Nós não somos queimados diante do poder que há no nosso Deus. Verso 24 e 26 do capítulo 3 de Daniel. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluias! Aleluia! Ele está aqui da mesma forma que ele estava na fornalha ardente com aqueles homens. E hoje, querida igreja, eu quero declarar para você: sai deste lugar que você estava. Sai deste lugar. Em nome de Cristo Jesus, saia deste lugar de amarras que você se encontrava. Seja livre em nome de Cristo Jesus. Ele está aqui hoje para dizer para você: sai daí, sai daí, sai daí. Nabucodonosor, sabe o que ele viu? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias.
Oh, querida igreja, quando eu e você passamos por provas, os inimigos, eles olham para nós e sabe o que eles veem? Eles não veem mais homens e mulheres amarrados, mas homens soltos, caminhando com o Todo-Poderoso, caminhando com o Deus Altíssimo. E eles reconhecem aqueles que são filhos do Deus Altíssimo e declara: filhos do Deus Altíssimo, saiam deste lugar de fornalha. Oh, aleluia, o próprio inimigo disse: sai daí, esse lugar não pertence a você. O próprio inimigo, ele vê o poderoso Deus, pessoas andando em chamas, ilesas, nem sinal de fumaça tinha, nem pelinho do braço queimado aparecia, não tinha sinal de que eles estiveram dentro de uma fornalha, não havia. Eles, sabe o que Nabucodonosor viu? Pessoas andando ilesas na chama. Pessoas andando ilesas na chama. Querida igreja, que eu e você possamos confiar em Deus, em meio às adversidades, em meio ao calor deste mundo, em meio às dificuldades. Nabucodonosor, ele coloca um peso diante dos jovens, mas eles não temeram a adversidade. Eles não tiveram medo, pelo contrário, eles viveram graciosamente o milagre de ter o quarto homem junto com eles. Quarto homem. Nabucodonosor viu pessoas desamarradas no meio do fogo, guardadas no meio do fogo, pessoas acobertadas no meio do fogo, pessoas protegidas no meio do fogo. No meio do fogo da aflição, como nós vamos sobreviver? Sabe? Nós vamos sobreviver porque Deus está conosco. Nós vamos sobreviver porque Deus está conosco. O meu Deus caminha no meio do fogo. O meu Deus caminha comigo no meio das adversidades. O inimigo diz: vai para a fornalha. E Deus diz: eu vou com vocês. Vamos embora. Vamos juntos, eu estou nessa com você. Vamos prosseguir. Chamou os três na beira da fornalha Nabucodonosor. Ele disse assim: servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. O mundo vai dizer isso. Igreja, saia daí e venha aqui. Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Aquelas pessoas que um dia te afrontaram, vai dizer: saia e venha aqui, filho do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, saia e venha aqui. Hoje, Deus está nos ensinando que Ele é o Deus que caminha conosco no meio das adversidades. Ele é o Deus que caminha conosco no meio das provações, para nos aprovar e para prover todas as coisas. Tudo o que aconteceu com aqueles jovens, sabe o que foi? Intervenção divina. Não tem como, não tinha como eles saírem de lá ilesos. Era impossível, ainda mais que estava 7 vezes mais quente. Mas Deus já havia decidido estar com eles. Deus já havia decidido. Igreja, Deus decidiu habitar dentro de nós. E a nossa história é a partir daí. Nós sermos habitados por Ele. As provações, elas vão vir. O fogo, ele vai vir. Mas nós não estaremos sozinhos em nenhum desses dias. A partir de hoje, o mundo reconhecerá o Deus que eu e você serve. Porque nós tivemos a compreensão de que em meio às adversidades, Ele está conosco. Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é Rei, Ele está acima de todos, Deus domina o fogo. Os
três foram provados e providos no meio do fogo. O que eu tenho para dizer sobre isso? Que Deus é Deus e permanece sendo Deus. Mantenha a sua fé. Foi assim que os três ficaram de pé, enquanto o fogo ardia ao redor deles, enquanto o fogo queimava as amarras que estavam neles. O nosso Deus nos protege por intermédio da sua graça. Permaneça na fé, igreja. Permaneça na fé. Os três creram, ficaram livres. Os três creram e deixaram Deus ser Deus. O que nós aprendemos com isso? Seja feita conforme a tua fé. Eu aprendo hoje, Jesus dizendo para mim e para você, seja feito conforme a tua fé. Porque quando o rei fala para eles, qual Deus tirará vocês da minha mão? Eles dizem, nem vou dar resposta, mas Jesus está dizendo para mim e para você, seja feita conforme a tua fé. Os três mostram a disposição de enfrentar uma fornalha, mas sabendo que tudo pertence a Deus, inclusive a alma deles. O Senhor da fornalha está novamente aqui nessa igreja. Assim como Ele esteve dentro da fornalha, num lugar de adoração a outros deuses, porque três pessoas se posicionaram em fé, se posicionaram em crer. Nabucodonosor achou que poderia definir propósitos de alguém, mas a definição de propósitos vem de um Deus que criou todas as coisas. O teu destino está em Deus. Se Deus quer te aprovar, talvez você vai parar em algumas fornalhas durante a tua caminhada. Deus estava no fogo para levantar e honrar aqueles três rapazes depois de tudo aquilo. Para colocar eles diante do rei terreno que havia. E o rei terreno se prostrar diante do Deus deles. E declarar a honra sobre eles depois que eles saíssem da fornalha. Toda vez que nós passamos por provação, é para que nós venhamos ser aperfeiçoados naquilo que Deus definiu como destino para mim e para você. Para de perguntar para Deus no meio da provação, o que o Senhor quer com isso? A intenção de Deus é estar com você na prova e você confiar nele, para que quando você sair de lá, ser honrado em meio às lutas. Ele passou pelo fogo para conduzir os servos à honra e à vitória. Jesus passa no fogo comigo e com você, para nos honrar e definir a nós uma vitória. Sua fidelidade e fé serão provadas, igreja, mas Ele não permitirá que você se queime nelas. Não permitirá. No meio disso tudo você não sai queimado. Não haverá nem marcas, ileso. Aleluias. Deus tem planos maiores para mim e para você. Lucas capítulo 12, verso 7 e também capítulo 21, versos 18 e 19. Eu vou ler bem rápido. Está escrito assim: até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Sabe os cabelos que você tem. Estão tudo contadinho. Por que você tem medo? Não tenha medo. E lá no capítulo 21, nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Oh, aleluias! Ah, o nosso Deus é o Deus que passa conosco no fogo. E Ele tem o controle de todas as coisas. Não há um fio sequer da sua cabeça que se perderá.
sem que Ele estabeleça a sua vontade sobre mim e sobre você. Isaías 43, verso 2, está escrito assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti.